bem, gente? Começa agora mais um episódio do seu podcast no Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem Contexto Bíblico. E o tema dessa temporada tá incrível, gente, tá muito top, muita de reflexão, de parar para ter razão da sua fé. Por que você é um jovem adventista do sétimo dia? O que te identifica como parte desse movimento? Você que está estudando, já estudando a Bíblia, conhecendo algum amigo, conhecendo essa igreja, quem sabe caiu nesse podcast aqui e está perguntando, mas o que tem a ver? Por que eles creem nisso? Aonde está fundamentado isso? É uma boa oportunidade, escute, aproveite, aprofunde aí e veja se realmente faz sentido para você o que está escrito na palavra de Deus. Identidade é o tema da nossa temporada, mensagem, herança e missão adventista. É realmente um tema muito interessante, muito curioso. Estamos tratando aqui de temas que são distintivos, fundamentais para a crença de alguém que espera Jesus voltar e que crê nos mandamentos de Deus, especialmente na guarda do sábado. Qual é a missão que nós temos como igreja, como movimento profético, como a voz de Deus aqui neste mundo. Já tratamos de muitos assuntos, o sábado, a volta de Jesus, o santuário. Falamos aqui também sobre a importância da igreja organizada para cumprir a missão e servir, aonde Deus colocou, e pregar o evangelho em todo mundo. Está sendo muito legal poder discutir e conversar sobre esses assuntos. O tema de hoje está muito legal e antes disso eu queria desde já agradecer aos nossos convidados especiais. Vieram gente de longe, estão aqui, madrugaram para estar aqui. Representam uma das zonas mais incríveis e trabalhadoras, fortes na missão, no serviço, aqui na Zona Norte de São Paulo, quinta região, e vieram aqui Tá certo? Não? Oitava. Isso, oitava. Quase surtaram aqui, viu? Mas eu queria apresentar aqui ele tem 44 anos. Ele pediu pra falar, sabe disso? Não parece. Exagerado. Parece que tem mais. Brincadeira, meu brother aqui, casado aqui com uma grande missionária, mulher de Deus, a Nalda. Um abraço, Nalda, pra você. Ele é pai de Nina. Brincadeira. Tem uma petzinha linda que ele cuida muito bem, viu, gente? Tem até canal, ela tem, viu? No YouTube, ou no Instagram, uma coisa assim, viu? No Instagram. Mas ele é um grande pastor, um amigo, muito dedicado na missão. Ele é apaixonado também pelo Ministério Jovem e ele tem feito um lindo trabalho. Atualmente está trabalhando como pastor lá no distrito do Rincão. Um abraço para os jovens do Rincão. E eu quero apresentar a vocês, já até abriu a tela, já viram ele já, né? Pastor José Luiz, meu sim. Brother. Bem-vindo mais uma vez aqui ao podcast no Contexto. É sempre uma alegria poder receber você aqui, tá? Bem-vindo. Verdade, obrigado, pastor Fabrício. 2001 a gente esteve aqui já, né? Pessoal do Ano de Missão, do OIN, 2001, né? 2021. Não tanto assim. Quinta região, não pode falar. Não. 2021, com o pessoal do Ano de Missão. Foi o nosso último no Contexto, foi bênção. E também estamos aqui com com outros convidados. Olha aí. E eu quero aqui vos apresentar o Ezequiel Silva. Ezequiel é um dos diretores da igreja do Jardim das Pedras, lá, uma boa igreja. Está né? em construção. Então, esse ano começamos a construção. Já batemos a laje, né, Ezequiel? Só bênção lá e logo a gente está mudando para um lugar muito melhor. O Ezequiel aí, ó, essa cara de um menino ainda, tem 38 anos e está aqui hoje conosco aí no Contexto, Ezequiel. Okay, obrigado, pastor. É uma honra estar aqui também. Primeira vez que eu participo, sempre quis participar e estamos aqui. E é bom, um abraço também para o Jardim das Pedras, para minha família também. E para apresentar a Silvia também, a nossa distrital querida lá do Jardim Sidney, mas que cuida aí dos jovens do distrito Jardim Rincão. Está aí trabalhando, já conheço a Silvia há uns 5 quilos atrás. Mas está aí para poder cuidar dos jovens aí e cumprir mais a missão. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Uma grande alegria. Eu também sempre tive vontade, nunca tive coragem, né? O Ezequiel me colocou ali à prova. E estou aqui com uma grande alegria e vou apresentar o pastor Fabrício Leal, nosso departamental de jovens. Gostou desse pastor aí, Leal? Pastor Leal? Tá difícil hoje, hein? Acho que é o oxigênio. É assim, né? Trocou a quinta região, né? Então. Aí a gente trocou o nome dele, né? Não é vingança, Fabrício não. Leão, agora virou Leal. Eu vi isso muito no Equador, sabia? Olá, pastor Leal. É Leão, é Leal. É o podcast dos trocadilhos. E a oitava região, viu, pessoal? Ai, que legal. Mas é isso aí, esposa da Aline, nossa amada, loirona, Deus te abençoe. Olha aí. E estamos aqui, pastor. Prazer é nosso, senhor. Obrigado, viu, por estar aqui. Silvia, nossa distrital ali, faz um lindo trabalho, muito apaixonada pela missão, envolvida com nossos líderes. Um abraço a todos os diretores de jovens ali também daquele distrito.
E tem sido uma bênção poder trabalhar com vocês ali. Parabéns. Era um movimento lindo da Missão Caleb no meio desse que tá terminando já o ano, né? Mas foi muito bom lá ver o movimento daquela juventude naquele distrito. Tá bom? Eu queria agradecer mais uma vez também a você que tem acompanhado aí o nosso conteúdo. Lembrando que você pode nos perseguir lá nas nossas redes sociais, lá no Instagram, Jovens Adventistas APL. Acompanhar os bastidores, quem vai estar participando de cada episódio, os nossos grandes desafios para o Ministério Jovem, nossos projetos, ações, os desafios de cada mês. E no caso agora, já sonhando com 2024, o que vem pela frente aí, trabalhar e fazer tudo o que pudermos para que ele volte, de preferência ainda em nossa geração. Bom, além do nosso Instagram, pode acompanhar também no nosso canal do YouTube, Paulista Leste. Você vai acompanhar lá o podcast em vídeo, tem a minutagem de cada dia, você pode ir no dia que você achar mais interessante. Tem um insight que você quer pegar em algum tema da lição. É um conteúdo que foi criado, idealizado para abençoar nossos diretores, nossos jovens, nossos professores de Escola Sabatina Jovem, e ser um recurso a mais aí para você ter um insight, aprofundar o seu estudo, ser motivado a continuar estudando a Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Eu queria pedir agora a Silvia, nossa distrital de jovens, que faça oração aí pra gente. Ela me batizou de pastor leal, é brincadeira, né? Mas ora pra gente aí, por favor, e pede a bênção de Deus para o estudo de agora, tá? Por favor. Ok. Querido e amado Pai que estás no céu, mas que através do teu maravilhoso Espírito Santo está aqui entre nós. Amém. Amém. Queremos, Pai, pedir que o Senhor permaneça conosco, estudando, ajudando a passar o melhor dessa lição e também aprendendo contigo, porque a tua palavra é um aprendizado constante. Amém. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, para que de maneira possível seja desenvolvido esse estudo. Amém. O sistema de dízimo é algo que somente o Senhor pode esclarecer em nossa mente e nosso coração. Ajuda-nos a entender e também ajudar nossos jovens, nossos amigos a ser fiéis a Ti, porque a fidelidade nos faz pessoas com a fé adiante. Abençoa-nos, abençoa este momento, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Silvio, por falar. Você falou que até o tema do nosso episódio de hoje, o sistema de dízimo. Olha, gente, que falou, estava demorando, o que devia estar pensando aqui, né? Está demorando, falou de igreja, de sábado, grande conflito, volta de Jesus, santuário. Essa conversa de dízimo, quem inventou esse negócio? Será que foram os pioneiros da igreja adventista e criou isso aqui para ter uma forma de sustentar a igreja, ela se tornar o que ela é hoje no mundo? Uma estrutura gigantesca de educação, de saúde, né? Vários templos, comunicação, TV, rádio, internet. Será que esse é o propósito? Será que esse foi o grande objetivo? Será que esse era o combustível deles? Era criar um mecanismo de arrecadação global de dinheiro? Quem inventou o sistema do dízimo? Para que ele serve? Qual é o objetivo desse sistema? Quem estabeleceu esse negócio? Então é muito importante, esse é um tema fundamental, e como Igreja Adventista do Sétimo Dia, como jovens adventistas, nós cremos sim que a Bíblia tem uma visão muito clara a respeito da importância desse tema fundamental para a fé cristã, que é o sistema de dízimos. Eu queria ler o texto, é um texto muito conhecido, é um texto assim praticamente repetido, lido, mencionado. Eu poderia citar outros textos também do Novo Testamento, mas aqui em especial do Velho Testamento, ele dá uma clareza bem interessante a respeito desse assunto. Eu vou ler o que está no livro de Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 8. Sugiro que você leia a partir do verso 1, mas por questão de tempo, eu vou ler aqui a partir do verso 8, tá bom? No Malaquias 3, verso 8 em diante, fala assim: Acaso alguém, ou por acaso alguém pode roubar a Deus? E aí vem uma resposta interessante: mas vocês têm me roubado. Me perguntam, em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. E por isso vocês estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam, olha a ordem de Deus, tragam todos os dízimos aos depósitos do templo. Algumas versões falam a casa do tesouro, para que haja provisão, para que haja mantimento, para que hajam recursos na minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas dos céus para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim,
ponham-me à prova. Olha o último convite de Deus. Faz aí o que eu estou te orientando. Sim, vão lá. Coloca-me à prova se eu não estiver falando a verdade para vocês. Interessante, isso nos textos mais lindos da Bíblia, falando sobre esse assunto, um dos mais completos. Toca nesse assunto importantíssimo, né, em relação ao tipo de relacionamento que Deus quer que a gente tenha com Ele, reconhecendo aquilo que pertence a Ele. Sempre, ao longo da Bíblia, Deus foi muito claro naquilo que Ele disse que não era para o ser humano tocar. Não toque na família, não toque no sábado, não toque naquilo que eu disse que não é alimento, no seu corpo que é sagrado. Não toque nisso. E o dízimo também está incluído nisso, como algo separado, consagrado, reservado somente para Deus. Eu queria convidar você agora para olhar para a tirinha da semana, está aqui na tela também, está na lição de vocês. O sistema de dízimo, o tema do episódio de hoje é um tema muito, muito interessante, muito delicado também, porque muita gente aí vive sofrendo, angustiado com esse tema, né? Porque a gente vê um movimento muito grande, né? Igrejas que muitas vezes não passam de uma fachada de uma empresa, né? Como um fundo, um meio de recursos, pessoas estarem mantendo seus próprios interesses. Eu sei, a gente sabe disso, mas ao mesmo tempo a Bíblia não pode excluir esse tema porque alguns ensinam, interpretam ou fazem mau uso desse tema tão importante da Bíblia. O sistema do dízimo. Eu queria até ouvir de vocês aqui qual é a impressão de vocês, qual foi a impressão que vocês tiveram de cara. É um tema que todo mundo já entendeu, não é? Há controvérsias ou não? Qual é a impressão de vocês aqui? E aí, Ezequiel, qual foi a impressão que você teve quando você teve contato com a tirinha da semana? Eu notei assim que, como a gente já percebe em outros lugares, as pessoas tratam o dízimo não como uma porcentagem correspondente de valor, mas sim como um tipo de doação. As pessoas falam que dízimo, eu tô dando meu dízimo. Então, ela não está falando que está doando 10%, pode ser qualquer tipo de valor. Então, se eu estou ajudando alguém, é meu dízimo. E dízimo quer dizer 10%, a 10ª parte. Igual você falar, eu estou dando a metade do que eu tenho, estou dando 50%. Estou dando 15%, estou dando 20%. E o dízimo é 10%. E as pessoas tratam o dízimo como se fosse um tipo de doação, um tipo de oferta. Ok, bom, é uma impressão legal, hein? É uma forma de ver também. E aí, Silvia, qual foi a impressão que você teve aí da tirinha da semana? A impressão, de cara, já vem assim assustando, porque diz: eu prefiro destinar meus dízimos ajudando pessoas carentes. Mas estudar a palavra de Deus nos ensina que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, como diz aqui a tirinha, né? O sistema de dízimo é algo dirigido por Deus e sagrado, não é? Claro que ajudar o meu próximo, as pessoas carentes, também é uma maneira sagrada, mas cada coisa tem sua porção, seu momento e o seu destino. Destino. Interessante até que o texto menciona isso, né? Exatamente. A quem pertence o dízimo? Pertence a Deus, A né? Deus. Aonde deveríamos entregar, no caso, na casa de Deus, casa na de obra de Deus. Deus, para ser administrado por aqueles que dirigem ou que dirigiam no passado e também no presente. Com certeza. É a questão da igreja, né? Do sistema do dízimo, para que deveria ser colocado, né? E também não deve ser algo para barganhar com Deus, né? Ao contrário, é uma evidência de que Deus já abençoou abundantemente a você. Exatamente. Senão você não teria para devolver. Mas há hoje, seguramente, né, há uma corrente muito forte nessa ideia. Você é de igreja, devolve isso, pastor, o que vai fazer com esse dinheiro aí? Os caras, todo mundo estão enricando e tal. Olha o tamanho da igreja. Eu não. Aliás, sou pobre, sou humilde. O dízimo é para pobre também, é para gente que não tem muito, é só para quem tem salário, é para quem é autônomo. Eu devolvo onde eu quiser. Aliás, eu vou dirigir, eu vou ajudar a comprar cesta básica. Bom, essa não é a ideia da Bíblia. A ideia da Bíblia é que esse sistema foi criado para um propósito muito bem definido. E é um propósito muito sagrado, né, pastor? Com certeza. Um propósito missionário. Isso é boa. Um propósito de salvação. Muito bom. E você, está ali pensando, reflexivo. Na estratégia. 44 anos de experiência. E você, qual foi a impressão? Rapaz, olha, interessante aqui que já nessa figurinha, nós percebemos que as pessoas não têm noção, muitas vezes, do que o dízimo ele foi criado, o propósito dele. E tem dízimo e oferta. Só que são dois dinheiros diferentes, com finalidades totalmente diferentes. Eu não posso usar o dízimo para dar para os pobres, como está aqui na tirinha. E nem pegar a oferta e querer colocar como dízimo. Dízimo foi estabelecido para uma função específica, que vamos ver aqui mais adiante na lição, tá? E também a oferta com outra finalidade. Também já tivemos aqui uma lição passada falando sobre o sábado. E é interessante notar aqui. Diz assim, o sábado é santo.
E pertence a quem o sábado? É do Senhor. Uhum. E o dízimo é santo também e pertence a quem? Ao Senhor. Duas coisas que estão tão ligadas. Ou seja, o dízimo é santo, o sábado é santo e é um sistema divino, não é humano. Boa, muito boa, hein? É curioso, né? Como há realmente essa dificuldade, eu posso administrar meu dízimo, eu posso, né, fazer e colocar onde eu quiser. Dízimo pode ser usado para ajudar alguém carente, né? Não pode. Para que servem as ofertas? Onde elas devem ser aplicadas, né? Devem ser sistemáticas, me perguntou aqui, mas se tem um projeto aí, é constante, não é? Como é que funciona? Como é que eu faço para participar? Além do dízimo, tem que dar mais alguma outra coisa? Não é interessante isso, né? E a gente fica muito preocupado muito com a nossa opinião. Acho que a lição tocou nesse assunto, né? Na tirinha achei fantástico. Mais importante do que ficar preocupado com a nossa opinião, que a gente acha, como deveríamos fazer, é buscar na palavra de Deus qual é a visão que Deus tem. Exatamente. Por que esse sistema foi estabelecido, onde deve ser usado, para que deve ser usado, por que Deus diz que isso é tão importante, né? E até diz que quem não entendeu e faz mau uso dele é considerado diante de Deus como um ladrão, como se fosse possível roubar a Deus. É possível? É, diz a Bíblia, quando a gente não devolve o dízimo e as ofertas, especialmente para o seu verdadeiro destino. E como a senhora já matou aqui na tirinha, a gente tem que saber onde cada coisa deve estar, para que serve, qual é o objetivo. Tá bom? E aí, pastor José Luiz, eu queria que você nos ajudasse aqui nos contextualizando com a lição dessa semana. Qual era o combustível, né, dos pioneiros que estiveram ali participando da organização da Igreja Adventista? Será que era tornar a igreja uma grande fonte de renda? Era criar grandes instituições, né, para lucrar, escola, educação, hospital, igreja? Qual era o combustível deles? O que é que movia eles? E o que é que deve mover a gente também? Olha só, fica se pensando no início da igreja, dessa instituição adventista, esse movimento, como foi difícil para eles viajarem, eles se alimentavam, tá? Pregavam, e ainda tinham que imprimir alguns periódicos, jornais, revistas, e propagar essa palavra, a mensagem, para muitas pessoas, cidades, o seu bairro todo, e tudo tem um custo. Então, assim, a igreja ainda não tinha um sistema organizado no início dela. E, claro, se pensou em muita coisa. O que fazer para a gente poder ter um dinheiro que possamos cumprir e levar a palavra, tanto impressa como falada, em viagem, etc., para outras pessoas. Então, a igreja não tinha dízimo ainda, tá? Não se devolvia dízimo e nem tinha oferta. Claro, tinha aquelas ofertas esporádicas. Aí vou trabalhar aqui, vou ajudar ali com 25 centavos de dólar, que valia muito naquela época, tá? 50 centavos, 10%, 10 centavos de dólar. Pra você ter uma ideia, foram tempos, pastor Fabrício, muito difíceis para a igreja no início. Gente, o mundo que a gente vive hoje, se você fosse se dedicar à pregação do evangelho e também levar a palavra, tanto falada como impressa, para vários lugares, tem que ter recurso. O mundo é capitalista, globalizado. Então a igreja se reuniu e com o tempo foi amadurecendo a ideia. Então se começou em 1859 com um sistema chamado beneficência sistemática. Não tinha dízimo ainda. Era uma oferta que se doava uma vez por semana, essa oferta. Então cada um doava um pouquinho, mas semanalmente. Como em nossa igreja a gente faz hoje, né? Na semana vai lá, oferta ali e tal. Só que a igreja só veio mesmo ter o sistema do dízimo como pagamento de um pessoal que trabalha na obra somente aqui, ó, em 1878 se começou esse pagamento. Ou seja, houve um amadurecimento, uma revelação gradativa. Isso aqui é muito importante, porque a igreja é o que é hoje, no mundo todo, por conta do sistema do dízimo. Ou seja, o combustível da expansão da igreja no mundo todo foi o dízimo e também a oferta. É verdade. Então a gente percebe que o combustível para que essa expansão acontecesse, né, a igreja se tornar o que ela é hoje, o principal combustível, pode analisar, desde o começo, não era o recurso. Meramente o recurso. A gente faz se a gente tiver. O combustível, quando eu fiquei pensando nisso aqui, definitivamente era a dedicação deles. Sim. A entrega completa deles. E a Não princípio... esperavam ter, ou não esperaram ter condições, né, favoráveis, ou financeiras, ou estruturais, para poder fazer a mensagem alcançar outros lugares, outros continentes, outras pessoas.
A gente percebe isso pela história, eram pessoas muito humildes, simples, né? Que pegavam e dedicavam tudo que tinham para ver essa mensagem alcançar outros lugares. Inclusive, né, a compreensão, como o pastor Luciano mencionou aqui, ela veio depois de muito tempo de estudo e tal, a igreja ali precisando avançar, e se voltaram para a Bíblia. Descobrimos, Deus estabeleceu desde Moisés, né, e reforçado ao longo dos períodos, as grandes reformas espirituais do povo de Deus, ao longo do tempo do povo de Israel, todas envolviam, né, a fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas. É curioso, dentre outras coisas, o sábado e outras coisas mais, deixar os ídolos, mas o dízimo e a oferta sempre esteve muito presente. Jesus não omitiu nada disso, falou claramente sobre a importância de ser fiel nos dízimos e nas ofertas, mas é interessante, né, como a igreja, estudando a Bíblia, como foi em outros pontos também, chegou à conclusão de que sim, Deus já tinha estabelecido um sistema perfeito para que a obra avançasse no mundo todo. Você ia falar depois? Sim, é interessante que a intenção é muito importante. E isso tem que ser a primeira coisa. Porque se tivesse dinheiro, não tem intenção, finalidade, nada anda. Ou vice-versa, né? Só a intenção também não vale. Ou seja, eles tinham a intenção, se organizaram para isso, tinham como propagar a palavra, mas não tinham recursos. A lição trouxe um texto aqui que eu achei interessante, ó, no final. Deus abençoou o modelo bíblico de doações sistemáticas para sustentar uma missão mundial. Sensacional. Ou seja, se não fosse o dízimo e as ofertas hoje, a igreja talvez não teria crescido tanto como hoje. Ou seja, a fidelidade. Gente, sinceramente, a gente fala assim, os recursos são muito importantes. As doações, por menor que seja, o menor dízimo que seja, a menor oferta que seja, isso causa um impacto grandioso, não só na igreja local, mas no mundo todo. Então isso aí, explodiu. E tem um segredo nisso, né, pastor? Porque não está em si o poder sobre o valor que é doado. O poder disso está no desenvolvimento da fé. Porque quando você doa, a sua fé é desenvolvida. Você deixa de pensar em algo que é só meu para pensar no algo que é do próximo. Entender a grandeza de reconhecer Deus como doador de todas as coisas. Inclusive, você até mencionou sobre a questão da experiência pessoal. A gente também até destaca na lição aqui de que um plano de doação sistemática foi não só adotado pela Igreja Adventista, foi fundamentado e descoberto na palavra de Deus, não é? E não foi assim, foi criado, até o pastor mencionou aqui sobre beneficência sistemática e tal, esse sistema de ofertas, né, que foi estabelecido, até chegar, tal como está na Bíblia, né? 10% de dízimo e as ofertas sendo doadas mediante a experiência da pessoa de gratidão a Deus, né? E a experiência de salvação dela. Como é que esse sistema, esse plano de ação, de doação sistemática foi instituído na Igreja Adventista? Pelo estudo da palavra, né? Boa. Através do estudo da palavra, eles entenderam que isso precisava acontecer. Então, com isso, o Espírito Santo guiou o seu povo e guia até hoje como as coisas devem acontecer. O plano de doação sistemática da igreja. Boa, muito bom. Então, a gente percebe que a igreja ela chegou a essa conclusão, né? Em vez de ficar lá com doações esporádicas, né? Semanais, né? Com o percentual, né? Da moeda corrente da época, era o dólar. Não, a Bíblia já tinha uma forma. Qual que era a forma? Um percentual. 10%. Por que o pessoal é tão importante? Porque Deus é perfeito nisso, né, cara? Desde que o povo de Israel ele falou a importância de devolver o dízimo, das premissas do seu trabalho, do fruto da sua terra, né, para não tocar, pertenciam a Deus, né, etc e tal. Deus sempre fez isso com muito carinho. E era feito sempre baseado em um percentual. Foi assim com Abraão, foi assim com tantos outros ao longo da história. Jacó também, não é? Deus pede um percentual. Por quê? Porque com percentual, qualquer pessoa pode participar. Não importa a renda dela, não importa o status dela, não importa o recurso dela, não importa, né, a classe social que ela esteja, quanto ela ganhe, todos podem e devem participar. Exatamente. A viúva pobre participou, mesmo sendo tão pobre, né? O cara que tinha vários celeiros podia participar também. Sim. Então não importa qual é a classe social. O importante e o legal é que a gente percebe, né? A igreja se estruturando, aprendendo, né? Tiago White depois escreveu uma revista, deu um artigo em uma revista sobre a questão da importância de ter um plano de doação para que a obra avançasse, né? Para que a obra pudesse ter a participação do máximo de pessoas possíveis, para que justamente, como o senhor mencionou, né? Para alcançar outro lugar e que fosse de fato sistemático.
E o plano da Bíblia é, se você foi abençoado, devolva. Deus não pede de quem não foi abençoado, né? E depois a igreja, em 1876, né, com um líder também da igreja chamado Cartwright, ele criou, entendeu, né, redigiu, escreveu e concluiu uma coisa, né? Revisando tudo que estava escrito sobre dízimo, Abraão, né, no livro de Gênesis também, que já mencionei aqui, Moisés também foi estabelecido isso, no período da igreja do povo de Israel, o próprio livro de Malaquias, chegaram à conclusão. Deus estabeleceu o dízimo, ou a 10ª parte, como pertencente a ele. E isso deveria ser consagrado à sua obra. Esse 10% deveria ser separado das nossas rendas. Quando tiver renda, quando você tiver lucro, quando você ganhar, você deveria devolver. Por isso que é tão importante. E essa tornou-se a grande oportunidade de todos nós, não importa quem a gente seja, repito, ou a nossa classe social, de ter uma experiência de dependência de Deus. Alguém pode assim até questionar. Mas isso aí é um sistema que veio do Antigo Testamento. Estamos hoje num mundo muito moderno. Gente, se Deus criou algo, mesmo que seja num tempo tão longe, passado, e deu certo, a prova hoje é que também dá certo, mesmo sendo algo tão antigo. A igreja adventista é prova disso, né? Exatamente. Hoje somos a prova. Mas não só a adventista, pastor Fabrício. As muitas denominações em si, né? Que também tem o mesmo sistema, o quê? Do dízimo, né? Então, isso assim, o dízimo deu certo. Não tem levita hoje, tudo bem, não tem levita. Mas o princípio do sistema do dízimo é um princípio que deu certo e que dá certo. Irmão, só uma observação em casa para você. Tem crentes por aí que falam assim, eu quero dizimar 15%. Tá errado. Eu vou dizimar 9%. Tá errado também. Irmãos, é 10. Dízimo é a 10ª parte do que eu ganho. Nem 9 e nem 11. É 10. Ok? Exatamente. Bom, a Bíblia apresenta esse sistema, né, como algo que realmente foi estabelecido por Deus, né? Não foi estabelecido por Moisés, não foi estabelecido por Abraão, não foi estabelecido por Jacó, não foi estabelecido por Malaquias, né? Malaquias estava só lembrando, vocês, a nação inteira está roubando a Deus, porque vocês não priorizam a casa de Deus, mas a sua própria casa, etc e tal. Então a gente percebe claramente que esse sistema foi criado, estabelecido e orientado por Deus para quê? Primeiro, para que as pessoas reconhecessem quem era o grande mantenedor, criador e dono da vida. O próprio Deus. Uma lembrança para que a pessoa não esquecesse isso. Segundo, foi o sistema que Deus estabeleceu para que a sua obra avançasse no mundo todo. Os dízimos existem para que a pregação do evangelho alcance o mundo todo através da rádio, da internet, da TV, de um missionário, de um pastor, certo? De um capelão de uma escola adventista, de uma escola cristã que prega a palavra de Deus, né? De um médico missionário. O dízimo foi estabelecido para que o evangelho alcançasse o mundo todo. E quem deve participar? Todos. Aquele que acredita na volta de Jesus, aquele que crê nessa missão. Eu até diria que você não bota dinheiro daquilo que você não acredita. Exatamente. Você não coloca recurso naquilo que você não acredita. Então, quando você devolve o dízimo, você está dizendo, eu acredito nessa missão. Eu acredito na volta de Jesus. Quando você doa suas ofertas para que templos, escolas, igrejas, está aqui na lição, até mostrei na lição anterior, né? As ofertas desse trimestre aqui, que são recolhidas nesse momento do estudo da lição da Escola Sabatina, serão para criar uma faculdade adventista de enfermagem e obstétrica em Abrepo, na Tiquense, lá em Gana. Também aqui vamos com as ofertas. Não é com o dízimo, com as ofertas. Iremos também fundar uma escola adventista de ensino fundamental bilíngue, né? Inglês, francês, lá em Camarões. Então perceba, quando a gente oferta, a gente está possibilitando a estrutura, compra de terrenos, investimentos, para que a estrutura seja montada para que o evangelho alcance outros lugares, outros corações. É interessante, dízimo e oferta é a chance que nós temos de participar da missão diretamente, com o pouco ou com o muito que nós recebemos de Deus. Vejam só, devolver ao Senhor jamais deixará o homem pobre. Mas deixar de devolver, isso sim empobrecerá o homem. Interessante. E é verdade. Mas por adiante desafio algumas pessoas, tá? Devolva o dízimo.
E eu até falei para algumas pessoas, devolva. Se em 3 meses você ficar pobre porque você devolveu o dízimo, a gente devolve todo o seu dinheiro. Exatamente. E até combinava com a tesoureira. Combinava. É impossível fazer aquilo que Deus pede de nós e termos algum prejuízo nisso, né? E um ponto Pelo importante. contrário, Deus promete bênçãos sobre nossas Verdade. vidas. E um ponto importante, né? O que são essas... A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? O que é bênção, né? E muita gente pensa que é quase que um investimento que eu faço, né, no fundo imobiliário, numa bolsa que eu faço e rende. Não, a dinâmica é totalmente ao contrário. É ao contrário. É ao contrário. Você devolve ou doa porque você já foi abençoado. Já foi abençoado. E aí, Ezequiel, dízimo e oferta é uma oportunidade da gente testemunhar do cuidado e do amor desse Deus por nós? Sim, com certeza. Quando você está devolvendo o dízimo, não é doando, é devolvendo. Porque você está entregando para Deus aquilo que Ele te proporcionou. E você doa a sua oferta, você também está podendo ajudar a outros também. Como nós citamos aqui momentos atrás, sobre os projetos que nós iremos estar ajudando durante esse trimestre e também devolvendo o dízimo. É uma obra que Deus instituiu. Então, quando você doa e devolve, é sinal que você você foi abençoado com o trabalho, com a família, com a vida, com a saúde, enfim. Entendeu? Agora, quando você não faz isso, porque às vezes as pessoas acham que você tem que devolver ou doar para poder requerer bênçãos. Mas é o contrário. Você já tem a bênção. Só o fato de nós estarmos aqui vivos já é uma bênção. Quantas pessoas estão no momento de luto hoje, estão chorando, e nós estamos aqui podendo falar do amor de Deus. Então, devolver e doar é uma forma de mostrar que Deus nos abençoou, e isso serve de testemunho para as outras pessoas. Que nossa vida é um livro para as outras pessoas verem como somos servidores de Cristo. Interessante, né? Tem um registro aqui na lição, achei muito legal, né? Que grandes empresários cristãos que creem, entendem a importância dos dízimos, das ofertas, atribuem, inclusive, seu progresso, né? Seu crescimento, o sucesso da sua empresa ao fato deles reconhecerem a Deus como dono de tudo, né? E devolverem os dízimos, né? E também doarem as ofertas. Vários empresários, né, que nós temos dentro e fora do Brasil. Aqui tem o dono da Colgate, o dono desse... Da Heinz. Heinz, você viu aí também, né? Aquele... Heinz é ketchup ou é... ketchup, mas é da linha alimentícia, né? Isso. São pessoas cristãs que devolvem o dízimo e reconhecem que Deus realmente ele não falha. E a promessa de Deus é que, nos versos seguintes, aqui, verso 11, 12, diz que Deus vai repreender o devorador. No caso aqui, o contexto deles era um contexto agrícola. Ele não só o fato de você não perder já é bênção. Só o fato de você não usar um plano de saúde já é uma bênção. Só o fato de você ter um filho saudável é uma bênção. Não é incrível, né? Como a concepção de bênção sem medidas, vou derramar bênção para você que você não vai nem suportar, que eu vou derramar de verdade. Segura aí, viu? Quando você devolve dízimo e oferta, você não só está fortalecendo a sua fé em um Deus que abençoa, que dá muito mais aquilo que você pede, merece ou busca, você está também participando da pregação, da missão dele no mundo. Literalmente, é como se você estivesse filiando, se associando a Deus no cumprimento da missão. Realmente, participar da pregação da missão de Deus não só fortalece sua fé, mas também você tem o prazer, o privilégio de poder participar, de poder participar, imagina, financiando a obra de Deus, o avanço da obra de Deus em vários lugares do mundo. Realmente, a gente não devolve, a gente não doa para ser abençoado. A gente faz isso porque a gente já foi. Sim. É que as pessoas têm conceito de bênção, pastor, de coisas que se pode pegar, né? Isso. E tem muito mais coisas que são invisíveis, que são bênçãos na nossa vida e a gente passa batido e não percebe. E hoje, em nossos dias, você ter tempo para a família, né? Você conseguir gerenciar a sua vida, você conseguir ter saúde emocional, né? Você ser contente com o que tem, contente, viver feliz, porque não é feliz com o que tem. É verdade. Né? Então, tudo isso, o dízimo, é uma forma de você não só reconhecer a bênção de Deus, mas ser grato pelas bênçãos de Deus. O dízimo é fantástico. Ele não só vai ao encontro à nossa principal raiz do pecado, que é o egoísmo, né? Ele torna você, exercita em você essa dádiva que Deus tem por natureza, que é de doar, Exatamente. Entregar, participar, sistematicamente, porque as bênçãos de Deus não são sazonais, elas não são ocasionais, elas são constantes.
Todo dia a gente acorda, todo dia a gente come, todo dia a gente dorme, todo dia a gente é abençoado. Por isso, sistematicamente, a gente também deve devolver ou doar aquilo que Deus dá pra gente em dízimos e também em ofertas. Bom, caminhando aqui já para o momento do hipertexto, eu queria pedir a ajuda de vocês aqui. A palavra-chave da semana não poderia ser outra, né, gente? Exatamente. A palavra aqui é dízimo, que é esse percentual de 10%. Por sinal, gente, na Bíblia, dízimo é o mínimo. A gente imagina, nossa, que difícil dizimar, que difícil ofertar. Eu devolvo dízimo, né? Eu tenho meu plano de oferta. E o que eu aprendi na Bíblia é o seguinte: Fabrício, eu estou te convidando para ser fiel no mínimo. Imagina. Lembra que Deus fala para o servo lá da parábola? Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar, porque o que Deus pede para a gente ser fiel, na realidade, é mínimo. Comparado ao que Ele tem feito por nós e em nossa vida, é incrível. E é algo que a gente faz realmente pela fé. E a gente sabe, né? Quando mexe no bolso, quando mexe no bolso, não tem jeito. Aí você vai saber quem é realmente aquela pessoa, né? Não é fácil ser um doador fiel. Doador, ok, mas fiel, que vai tocar em algo que você terá que se constantemente exercitar a sua fé, em saber que Deus vai usar os recursos, que Ele vai dirigir tudo, vai aplicar onde deve ser usado, vai levantar pessoas para ser sustentado por esse recurso, para abençoar outras pessoas, gente que se disponha a fazer isso, não é? Então, realmente, não é em vão o que a Bíblia fala, né, quando ela diz que o justo, aquele que foi justificado, ele vai viver no passado, no dia de Jesus também agora, essa volta dele, pela fé, sabendo que aquilo que Deus pede para nós, ele nunca será em vão. Eu queria pedir a vocês aqui, começando pelo pastor José Luiz, qual que é o texto que você escolheu, qual é a palavra que você queria acrescentar aqui em nossa rede semântica? Opa, vamos lá. Números 18, 20 diz assim, ó. Disse também o Senhor a Arão, na sua terra, herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E a palavra que eu tiro aqui é porção. Boa. Por que você escolheu essa palavra aí? Então eu escolhi ela, como o texto já diz, né? O Senhor é a sua porção, ou seja, é Ele que provê. Quando eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas, Ele é minha porção. Eu reconheço que, em realidade, Ele é tudo que eu preciso, Sim. né? Fantástico, muito bom. Dízimo, porção, é reconhecer quando a gente devolve essa porção que Deus nos dá, em forma de dízimo e oferta, a gente está reconhecendo que Deus é o dono de tudo, Ele que cuida da gente, né? Não é uma experiência só que os levitas na época deveriam experimentar, mas todos aqueles, né, que devolvem aquilo que pertence a Deus. E você, Silvia, qual é o teu texto, qual é a tua palavra aí? Olha só, o meu texto está aqui em 1 Coríntios 9:13, que diz assim: Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Então, a minha palavra é altar. Altar. Porque Okay. é ali que você entrega todo o seu coração, é ali que você reconhece quem é o Deus da sua vida e é ali que você sente o poder deste Deus trabalhar em seu coração e na sua mente. Muito bom. Então, o altar é o melhor lugar para estarmos em qualquer situação de nossas vidas. Beleza, um local de entrega, né, de consagração, Com dependência, né, de oferta. E reconhecimento. Reconhecimento, né? Ok. Bom, eu queria agora pedir ao Ezequiel qual que é o texto aí que você queria destacar e qual é a palavra que você queria agregar aqui na nossa rede semântica. O texto aqui é Provérbios 3, versículo 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E a palavra que eu quero destacar aqui é honra, né? Que só honrando a Deus para nós podermos ser dizimistas, ser ofertantes, fazer a obra, porque Deus, como o senhor falou, Ele pede o mínimo de nós. No Jardim do Éden, Deus só pediu o mínimo para não tocar na árvore. Era o mínimo. O resto estava disponível. Tudo é de vocês, só não toquem nessa, né? Era o mínimo, né? Nos nossos dias semanais, Deus só pede o mínimo, que é o sábado. Nós temos aí 6 dias. E nos nossos recursos, Deus só pede o mínimo, que é 10%. Então é só honrando a Ele para nós obedecermos, porque tudo que Ele pede é santo, é santificado e é dele. Na realidade, né? O dízimo, a devolução do dízimo é a forma objetiva, prática da gente honrar a Deus, né? Da gente colocar no altar aquilo que pertence a Deus, né? Então, participar, lembra até o texto que ela mencionou, né? Você não sabe quem vive do altar deve comer do altar.
Então é justo, a pessoa trabalha dedicada a isso. Professor da educação, então receba de educação. É médico, é um empreendedor, não importa quem é, receba de onde você dedica a sua vida, seu tempo. Você é um líder espiritual, você é um pastor, um missionário, então viva do dízimo. Ou então é um lugar onde você honra a Deus e reconhece de que aqueles que dedicam sua vida para isso devem viver daquilo, ou seja, do dízimos e também das ofertas. Separe essa porção para Deus, não tenha medo. Até a lição mencionou aqui, né? A gente pensa 1000 coisas que a gente pensa em devolver dízimo e oferta, né? Ah, meu Deus, vai faltar poder ser usado para aquilo, aquilo outro, porque eu não posso entregar onde eu quiser, gerenciar como eu quero, tenho necessidade ali, a igreja nem está vendo, é melhor fazer aqui direto, eu vou comprar o que eu acho que devo comprar, né? Usar o recurso, né, como eu acho que devo usar. A gente pensa 1000 coisas, né, ao invés da gente fazer simplesmente o que Deus pede para cada um de nós e sermos fiéis, né? Aquilo que Deus nos pede. Oi. Eu lembrei até de um testemunho rapidinho. No começo do ano, meu marido teve um acidente e quebrou os 2 pés. Ele caiu da laje. Glória a Deus, quebrou apenas os 2 calcanhares. E aquele mês eu falei, Senhor, eu quero ser fiel a Ti, mesmo nas condições, porque meu marido é o provedor do lar. Eu trabalho, mas o marido, né, tem uma loja e ele depende disso. Do sustento dele, quem é autônomo sabe disso. E eu falei, Senhor, eu quero continuar sendo fiel a Ti, não me deixa faltar. E se faltar, que eu receba um cumprimento para que eu não venha ser infiel para com o Senhor. E quando eu fui devolver o dízimo no mês de maio, eu nunca dizimei tanto ao Senhor, porque eu ia recebendo a ajuda de um complemento de outro, uma ajuda de uma irmã, de uma pessoa amada, e eu tirava meu dízimo e ali ia colocando sem contar, apenas o valor dos 10%. E quando eu peguei um envelope para fazer a contagem, para ali colocar a porcentagem que eu havia para registrar, né, para entregar para a casa do Senhor, havia dobrado o valor do meu salário dos últimos 2 meses. Nossa. Então, assim, quando a gente é fiel a Deus, até quando a gente parece temer que não seremos porque vai nos faltar, Deus nos supre. Então, assim, a fidelidade para com Deus, ela é tão grandiosa que ela nos abençoa muito antes da gente ser fiel a Ele. Sensacional. Essa é grande. É aquela história, Ele nos ama antes mesmo que a gente o ame, né? Então, Ele é fiel a nós antes que a gente seja fiel a Ele. Ele até é independente da gente, né? Com certeza, Ele é. Isso é incrível, ele é fiel. Não é como a gente muitas vezes. Então, parabéns, essa é a ideia. Você experimentar isso, saber que quando você é fiel a Deus, vai ver, né? Ele não vai deixar faltar. É o contrário, Ele só abençoa a gente, né? Deus é incrível. Então, na Bíblia, é claro, Deus sempre deixou claro coisas que não era pra gente tocar, porque pertenciam, sempre houve coisas que Ele reservou somente para Ele. Dízimo e oferta é uma dessas coisas. Quando nós tocamos, estamos salvando a Deus. E como a experiência da Silvia aqui, provam para nós que realmente Deus ele é fiel e Ele cuida da gente. E é até interessante, né? Alguém uma vez já disse, eu achei legal essa lição, né? Que dinheiro é a parte mais fácil de ser fiel a Deus. Será? Né? É uma das partes mais fáceis, porque você vai lá, objetivo, pegou, tirou, ok. Tem alguma coisa que você sabe que deveria ser fiel a Ele e não tem sido? Eu fiquei pensando aqui, eu coloquei aqui, tempo, coloquei aqui, ó, tempo. Usar melhor o meu tempo, né? Realmente, para pensar de forma mais concreta, objetiva, é o que você pode fazer, colocar, beleza, lá meu pacto do mês, eu peguei, tirei, pronto. É o que Deus pediu para mim fazer. Agora eu ser fiel a Ele o tempo todo, eu gerenciar o meu tempo todo, eu tratar bem minha família o tempo todo, eu cuidar do meu corpo, me alimentar bem. Percebe que quando você vai parar para pensar mesmo, Deus quer muito mais do que isso. É entender os porquê que é o mínimo, porque de fato a gente precisa ter essa visão cada vez mais ampla de que devolver uma parte daquilo que pertence a Ele, na realidade, é uma evidência de que Deus quer tudo, né? Ele é dono de tudo, tudo pertence a Ele, mais que nossos recursos, mas toda a nossa vida, nossa família e tudo que envolve ela. Eu queria agora, caminhando para o final, queria pedir ajuda aqui mais uma vez do pastor José Luiz, meu brother, nosso teólogo aqui da mesa, gente. Olha aí. Vamos lá, hein? Por que é interessante, né? Porque ele até menciona, né, de que Deus tem 1000 formas ou 1000 maneiras de prover para aqueles que decidem ser fiéis a Ele. Como é que funciona isso aí, pastor Zé Luiz? Primeiro nós temos que colocar em nossa cabeça que a gente não pode, assim, nem sequer, talvez, por um vacilo ali, falar assim, o meu dízimo. Aí eu vou devolver o meu dízimo, não é? Eu vou pegar o meu dízimo. Não é meu, é do Senhor. Então, quando a gente coloca isso em nosso coração, em nossa mente, que não pertence a você, vai ficar mais fácil dar a quem é de direito, tá? Só que há pessoas que
Aqui não tem isso não, mas por aí tem uns crentes por aí que pensam assim, eu vou devolver o dízimo para receber mais dinheiro. Então, a primeira bênção que a pessoa coloca na cabeça é, vou devolver para receber. Parece uma barganha, né? É, tipo isso. Mas aqui já foi falado que nós devolvemos porque já fomos abençoados, Sim. não é? Mas mesmo assim, aquilo no coração de alguns, eu vou devolver para receber mais. E isso aí, gente, por aí, no Evangelho da Prosperidade, é muito propagado. Não pode entrar em nossa cabeça isso, tá? Por quê? Deus não tem só o lado financeiro para abençoar uma pessoa. Boa, muito boa. Gente, Deus tem 1.000, 2.000, 3.000, infinitas maneiras de abençoar alguém, não só financeiramente. Outra coisa, quando alguém está com uma doença terminal muitas vezes, que recebeu uma cura, uma doença grave que recebeu uma cura, às vezes você recebe de um ou de outro um emprego, tá? Tu recebe de alguém, talvez uma palavra que salve sua vida. Ou seja, cada um aqui de vocês que estão nos assistindo já foram abençoados pelo Senhor sem ser por dinheiro. E cada um sabe o que é. Então, não devolve o dízimo e nem a oferta querendo algo em troca financeiro. Deixa que Deus escolha qual é a bênção que Ele tem para você. Amém. E são mais de 1.000. Dinheiro parece que até quase que a ponta do iceberg, né? Comparado a tudo aquilo, essa janela do céu que ele prometeu derramar sobre a gente. Sim. Né? Uma escolha de alguém que vai estar com você o resto da vida. Né? Acertar nisso é uma grande bênção, viu, gente? Uma grande bênção. Você ter condições de sonhar, né? De planejar, né? De trabalhar, de ter saúde. Né? Tudo isso a gente começa a perceber o que realmente tem valor na vida, né? Não diminuindo o valor do dinheiro, que o dinheiro nada mais é do que o resultado, né, material do seu suor, da sua dedicação, do seu trabalho. Fazer isso, devolver isso para Deus, na verdade está dizendo, Senhor, olha, tudo que eu consegui fazer foi porque o Senhor me abençoou. Foi o Senhor que me deu força. Até a Bíblia recomenda, não diga que foi o teu braço, viu? Tua inteligência, teu empreendimento, teu trabalho, teu concurso, não é? Que te deu tudo isso. Foi o Senhor quem te deu. Quando a gente devolve o dízimo, nós estamos autorizando a Deus e reconhecendo em Deus como aquele que provê de 1.000 formas. Aliás, a gente fala assim, ó, nosso Pai Celeste tem 1.000 maneiras de prover, ou seja, infinitas maneiras, né? De prover nossas necessidades, maneiras sobre as quais nada sabemos. Sim. Nada sabemos. Oi, Silvia. Aqui diz assim, ó. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que deu a sua vida pelo mundo, que idealizou o plano da doação sistemática. Aquele que deixou os palácios, reis, que se despiu das horas de comandante dos exércitos celestiais, que se revestiu sua divindade com a humanidade, para poder levantar a raça decaída. Aquele que por amor a nós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Está em 2 Coríntios 8:9. Falou aos homens e em sua sabedoria contou-lhes o plano que tinha para manutenção que levam a sua mensagem ao mundo. Então aqui, o próprio Senhor Jesus que deu a vida pelo mundo, que nos ensina a ser assim, que nos mostra como fazer. Então, até aqui a gente vê o Senhor nos abençoando primeiramente a nossa vida. Então, o dízimo aqui em Malaquias 3:10 é assim, bem claro. Ele pede que a gente seja fiel de forma bem objetiva. Primeiro, em manter as provisões da casa dele, da missão dele, da obra dele. E outra, para que a gente experimente, né, com as ofertas, né, a generosidade do que é compartilhar a bênção com aqueles que estão clamando pela mensagem, pela verdade, né, por uma estrutura, por uma bênção, não é? E Deus, ele abençoa os outros através da gente. Com certeza. Né? Lembra do apóstolo Paulo? Eu agradeço que vocês vieram me visitar nas horas de tribulação. Vocês abençoaram, porque não esqueceram de mim. Deus quer tornar a gente uma bênção para o mundo. E o dízimo e a oferta é uma forma da gente também ser um agente dessas tantas maneiras que Deus tem de abençoar o mundo através daqueles que são fiéis aí nos dízimos e nas ofertas. O mais importante de tudo, Deus autoriza. Imagina, eu autorizo você a testar a minha fidelidade. Olha que louco, gente, é muito doido, né? Deus é extraordinário. Ele já sabe o que ele quer para você. Aquele quer... pai que quer dar uma surpresa pro filho, mas não tá ali incentivando que ele aceite. Deus quer que você experimente isso, né? Exatamente. É interessante que Mateus 6,33 fala para nós buscarmos primeiro Ele. E as outras coisas serão acrescentadas.
E não é bem material, é qualquer outro tipo de coisa que nós não vemos, já até comentamos aqui. Mas nós fazemos ao contrário, buscamos primeiro outras coisas e depois nós buscamos. Aí essa matemática não vai dar certo. Finalizando aqui, eu queria ouvir de vocês aqui, Silvia, né, Ezequiel, pastor José Luiz, por que o dízimo continuará sendo um teste de gratidão? Olha, de gratidão e lealdade. Por quê? Pastor José Luiz, vamos lá, começar com você aqui. Olha, o dízimo ele foi instituído para tirar o egoísmo do nosso coração. Isso já é uma forma de agradecer a Deus. Senhor, eu estou ficando menos egoísta. Sensacional. E mais bondoso, mais doador, com abnegação. Mais parecido com o Senhor, né? Sim. Considerações finais. E aí, Silvia, por que esse teste de gratidão e lealdade é tão importante, né, para você ou para alguém que deve, né, ter essa experiência de ser fiel naquilo que tu disse que era para a gente ser fiel? Quando honramos ao Senhor, somos fiéis a Ele, nós mostramos que tipo de Deus nós servimos. Porque através da nossa fidelidade a Deus, as pessoas olham para quem é o Deus a qual estamos dedicando o nosso tempo, a nossa vida, nossos propósitos. Okay. Então, o dízimo é uma maneira de mostrarmos quem é o Deus que nós servimos. O Deus da fidelidade. É uma maneira de agradecer e reconhecer quem é o dono de todas as coisas. Sensacional. E aí, Ezequiel, considerações finais? Quando nós devolvemos, estamos mostrando para Deus que Ele é dono de tudo. Nós não somos nada sem Ele. Nós precisamos dele e reconhecemos que Ele é soberano, dono do universo e está conosco todos os lados. Muito bom. Então, gente, olha, para concluir, primeiro eu queria agradecer vocês por estarem aqui. Queria até pedir aqui a Ezequiel mesmo que fizesse uma oração aqui para a gente concluir esse estudo. Eu queria até terminar com uma pergunta, só para deixar você pensando, tá? Como podemos superar a mentalidade de que todo o nosso dinheiro pertence a nós mesmos? Quer superar isso? Quer dar um passo para isso? Posso te dar uma dica? Devolva o dízimo e oferta. Experimente, tenha essa experiência e veja o cuidado, né? Uma manifestação do cuidado de Deus. Desfrute dessa experiência de ter esse Deus cuidando de você e da sua família. Não tenha dúvida, essa vai ser uma forma muito prática, um passo muito importante para você entender que tudo aquilo que você tem, seus recursos, as bênçãos, eles não pertencem a você mesmo. Elas pertencem a Deus. Na verdade, a gente trabalha, corre, né? Nasce, passa a vida toda, morre e a gente não leva nada. Não leva nada. Você pode tentar, faz que nem os faróis lá, coloca no teu túmulo. Não dá para usar. Você conclui uma coisa, veio sem nada, nem sem roupa, você veio nem com roupa. Tudo, você não tinha nada e recebeu tudo. E já, Jó falou, o Senhor deu tudo, se quiser também tirar, tudo pertence ao Senhor mesmo. Tudo é do Senhor. Então o dízimo e a oferta é uma grande oportunidade de você também reconhecer que tudo pertence a Deus. Termina o coração, Ezequiel? Ok. Pai nosso no céu, santificado seja o teu nome. Amém. Neste momento, ó Pai, queremos entregar nossas vidas em tuas mãos. E aprendemos aqui, ó Pai, como ser melhor doadores, dizimistas, ofertantes, para poder manter a tua obra, a tua causa. Não fazemos isso porque merecemos algo, mas fazemos isso em reconhecimento ao sacrifício de Cristo Jesus morto na cruz. E é por ele que oramos e entregamos essa oração. Amém. Amém. Obrigado, Ezequiel, pela participação, pastor Zé Luiz. Valeu, pessoal. Obrigado, Silvia, pelo testemunho aí, junto. muito bom, hein? E obrigado a você também que nos acompanhou até agora. Separou esse tempo para poder ouvir, estudar. Quem sabe fala para alguém que está aqui e pensa, rapaz, será que vale a pena ter essa experiência? Tenha. Experimente entregar o dízimo na casa do Senhor, no tesouro, na igreja. Deixe esse recurso poder abençoar outras pessoas em outros lugares do mundo, gente que não conhece o Deus que você conhece. O dízimo é para isso, para enviarmos mais missionários. Quando o dízimo aumentar, o pastor não vai ganhar mais. Vai aumentar mais pastores, mais missionários, mais missão, mais evangelismo. Essa é a ideia. Mais Nós salvação. desenvolvemos aqui na Igreja Adventista. E desafiamos você a ter também essa experiência, a desfrutar do cuidado e da fidelidade desse Deus. Que Deus abençoe muito você. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, compartilhar esse conteúdo e desfrutar deste tema que tem seguramente identificado você como alguém que decidiu ser fiel a Deus e esperar Jesus voltar, de preferência ainda em nossa geração. Deus te abençoe. Nos vemos em nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá. Tchau.